Eu saúdo a todos, só antes um aviso, a irmã pediu... Bom dia! Viu, ela já aprendeu um pouquinho de português. Eu vou estar aqui do lado da Mariângela para fazer a tradução e a gente vai acompanhando esse testemunho maravilhoso. Grazie. Grazie, grazie dell'invito. Muito obrigado pelo convite. Vi porto il saluto del monastero di Santa Rita da Cascia. Eu trago para vocês uma saudação lá do mosteiro de Santa Rita de Cássia. Tutte le monache stanno pregando per questo incontro. Todas as monjas lá estão rezando por esse encontro. Allora vi racconto qualcosa di questa mia avventura con Gesù, E eu vou contar para vocês alguma coisa da minha aventura com Jesus, che amo definire un gioco d'amore. que a gente pode definir como um jogo de amor. Io sino al 97 non credevo assolutamente in Dio. Eu até 97 não acreditava de jeito nenhum em Deus. E pensavo che i preti e le suore diventassero preti e suore per mancanza di lavoro. E eu achava que os padres e as freiras ficavam padres e freiras porque não tinham outro trabalho. Fondamentalmente nel cuore avevo una domanda. E no meu coração eu tinha uma pergunta. Se è vero che Dio è amore, perché nel mondo esiste la sofferenza? Se é verdade que Deus é amor, por que então no mundo existe sofrimento? Non capisco. Non vogliono guardarti davanti. Ok. Ed era una domanda dove non trovavo una risposta. Era uma pergunta para a qual eu não tinha uma resposta. Por que tinha sofrimento no mundo se Deus existe? Perché con la sofferenza ho dovuto scontrarmici subito. Porque o sofrimento eu tinha que me encontrar com ele sempre. Non ho avuto un papà e una mamma Eu não tive um pai nem uma mãe e mi hanno abbandonato in un collegio. e eles me abandonaram num colégio, no orfanato. Tutto avevo conosciuto, ma non l'amore. Eu tinha conhecido todas as coisas, mas eu não tinha conhecido o amor. E quando un bambino non conosce l'amore, E quando o menino não conhece o amor, è difficile che lo sappia dare e lo sappia ricevere. é muito difícil ele saber dar amor e receber amor. Vengo adottata, E aí eu fui adotada, ma le cose non vanno troppo bene. mas as coisas não caminharam muito bem aí. Non per colpa dei miei genitori, Não era culpa dos meus pais, ma perché io non sapevo cosa volesse dire amare. mas porque eu não sabia o que significava amar. Ho incominciato ad andare a scuola, Eu comecei a ir à escola ma presto divento strumento di santificazione per i professori. e logo eu me torno um instrumento de santificação para os próprios professores. Ne combinavo tantissimi. Eles falavam muito comigo E a 18 anni me ne sono andata via di casa, e com 18 anos eu saí de casa, perché avevo un po' di soldi. porque eu tinha até um pouco de dinheiro. Ho iniziato a lavorare giovanissima Eu comecei a trabalhar muito nova e ho iniziato a fare carriera nel mondo delle cucine, e eu comecei a fazer carreira no mundo de cozinheira, sino ad arrivare chef internazionale di cucina. até chegar a ser uma chefe internacional de cozinha. La cucina diventerà il mio modo di comunicare le mie emozioni. E a cozinha vai se tornar um modo como o qual eu comunicava a minha emoção. E i soldi diventano il Dio della mia vita. E o dinheiro passa a se tornar o Deus da minha vida. Incomincio a girare l'Italia, l'Europa, il mondo. E eu começo a viajar pela Itália toda, pela Europa e por todo o mundo. Il mondo dell'affettività era un grande disastro, O mundo da minha afetividade era um grande desastre, perché a me avevano usato e gettato via. porque a mim eles tinham usado e depois jogado fora. E così anch'io usavo e gettavo via. E também eu usava das pessoas e jogava fora. E mi dicevo, ma tanto io il cuore non ce lo metto. E eu dizia para mim mesmo, mas pelo menos o meu coração eu não coloco em coisa nenhuma. Ma ogni volta che finiva una storia, Mas cada vez que acabava uma história, entre aspas, de namoro, de amor, era una ferita in più che dava al mio cuore. era uma outra ferida que vinha ao meu coração. Sino a quando ho conosciuto un ragazzo Até então que eu conheci um rapaz
che tante mamme vorrebbero per la propria figlia. que muitas mães queriam que fosse um esposo para a própria filha. Era perfetto, Ele era perfeito, ma aveva un grande difetto, mas ele tinha um grande defeito. che era un cattolico convinto. Era um católico praticante. E così incomincia a uscirci il primo giorno, E assim a gente começou a sair no primeiro dia, il secondo giorno no segundo dia, e il terzo giorno lo fermo. e no terceiro dia eu parei. E gli dico, ma c'è qualche problema? E eu perguntei para ele, mas tem algum problema? Mi fa no, va tutto bene. Não, ele disse não, tudo bem para mim. E io gli dico no, proprio tutto bene non va. E eu disse, não, mas quando tá tudo bem, tem alguma coisa estranha. Perché i 3 giorni che usciamo insieme non mi hai ancora chiesto di andare a letto. Porque 3 dias que a gente está junto, você não me chamou para ir para a cama. E lui mi fa, no, dopo il matrimonio. E ele me disse, não, só depois de me casar, depois do matrimônio. Dopo il E matrimonio? eu disse, depois do matrimônio? Ma tu sei matto? Mas você tá doido? E lui mi fa, sì, E ele disse sim. perché per me è importante il sacramento del matrimonio. Ele disse sim, porque para mim é importante o sacramento do matrimônio. Sapete perché accetto di stare con Luca? Entendeu? Por que era, como eu aceitei estar com o Lucas? Perché per la prima volta mi sento amata, Porque pela primeira vez na minha vida eu me senti amada. mi sento voluta bene, Me sentia bem com ele. mi sento rispettata come donna. Eu me senti respeitada como mulher. E così usciamo insieme per un lungo periodo. E assim a gente saiu juntos por um longo período. Certo, la domenica lui andava alla messa, all'oratorio, E claro, no domingo ele ia para a Santa Missa, ia para o encontro de jovens. e io invece andavo allo stadio. E eu, no meu lugar, eu ia era para o estádio de futebol, Perché amo molto il calcio. que eu gosto demais do futebol. Quindi lui a messa Então ele ia para a missa e io a vedermi la partita, e eu ia ver a minha partida de futebol. ma rispettandoci sempre uno con l'altro. Mas sempre um ao outro se respeitando. Una sera mi chiede di salire a casa mia. Um dia ele me pede de subir até a minha casa. Lui non era mai salito a casa, Ele nunca tinha ido à minha casa, perché io vivevo da sola. porque eu vivia sozinha. E quando mi ha chiesto di salire a casa, E quando ele me pediu de subir até a minha casa, dentro di me ho pensato, dentro de mim eu pensei, e vai, questa volta c'è cascato. agora vai ter festa. E invece, tutto serio, si siede in cucina. E no lugar disso, ele muito sério foi lá até a cozinha E mi dice, e me disse, sai, ho parlato con il mio padre spirituale. sabe, eu falei com meu pai espiritual. È giunto il momento di sposarci. É chegado o momento de casar com você. Con chi ne hai parlato? Com quem você falou? Io non sapevo cos'erano padri e madri spirituali. Eu não sabia o que era um diretor espiritual, um pai espiritual, uma mãe espiritual. E così gli ho detto, piglia un appuntamento dal sindaco della città E eu pensei assim, vamos marcar uma reunião com o prefeito da cidade. 2 firme 2 assinaturas e siamo sposati. e a gente está casado. Vamos marcar com o juiz de direito, a gente assina e estamos casados. No, per me è importante sposarmi in chiesa. E ele disse, não, para mim é importante casar na igreja. No, io in chiesa no. E eu disse, não, na igreja eu não entro. E allora lui mi ha risposto così. E aí ele me disse assim, Mi sono informato, eu informei-me, esiste un matrimonio misto. existe um matrimônio misto. Tu dichiari di essere atea, Você pode até declarar que seja ateia, non fai la comunione, você não recebe a comunhão, ma dai a me la possibilità di vivere il sacramento. mas você me dá a possibilidade que eu viva o sacramento. E allora ho cercato di trovare una scusa per non mettere piede dentro a questa chiesa. E eu tentei encontrar uma desculpa para não colocar o pé dentro da igreja. E così gli ho chiesto, quanto costa sto matrimonio? E eu perguntei, quanto custa esse matrimônio? E lui mi fa, niente, E ele me disse, nada. devi solo venire in chiesa. Você tem que só entrar e vir à igreja.
E allora dentro di me mi sono detta, E aí dentro de mim eu disse: l'immagine non la perdo, a imagem não quero perder, perché dichiaro di essere atea. porque eu não quero nenhuma foto, porque eu declaro ser ateia. 2, 2, non devo tirare fuori i soldi. eu não devo tirar nenhum dinheiro do meu bolso. E allora gli ho detto, E aí eu disse para ele: tu organizza tutto questo, você organiza tudo isso aí, a me dillo giusto qualche giorno prima, diz para mim alguns dias antes, mi libero dal lavoro, eu me libero do meu trabalho, vengo, facciamo questa pratica a gente vem, fazemos esse procedimento e finalmente andiamo a casa insieme. e finalmente vamos para casa juntos nós dois. E vedete, quando qualcuno ti ama, accetta qualsiasi condizione tu gli poni. E olha que quando alguém te ama, aceita qualquer condição que você possa impor. Luca incomincerà a organizzare il matrimonio, O Lucas começou a organizar o matrimônio, ma io con Luca non mi sposerò mai, mas eu nunca me casei com o Lucas, perché Luca partirà per il paradiso porque Lucas foi para o paraíso 4 giorni prima del matrimonio. 4 dias antes do casamento. E lì vado a contatto con la mia prima grande verità della mia vita, E aí eu entro em contato com a primeira grande verdade da minha vida. che con i soldi, sino a quel momento, avevo comprato tutto e tutti. E com o meu dinheiro, até aquele momento, eu tinha comprado todas as coisas e todas as pessoas. Ma una cosa sola non ho potuto comprare, Mas só uma coisa eu não tinha conseguido comprar. e questa è stata la vita. E essa foi a minha vida. E così il giorno dei funerali, E assim, no dia do funeral, do enterro do meu namorado, nella solitudine più totale, na solidão mais profunda, io mi trovo a passeggiare su questa spiaggia eu estava passeando numa praça, e ho alzato il mio sguardo al cielo eu levantei os meus olhos para o céu e ho detto questo: e eu disse isso: Dio, se tu esisti, io ti distruggo. Deus, se tu existes, eu te destruo. Ma se tu non esisti, Mas se tu não existes, passerò la mia vita a dire al mondo che tu non esisti. passarei a minha vida dizendo ao mundo que tu não existes. Ed è incominciata la mia guerra con Dio. E aí começou a minha guerra contra Deus. Vedete, molto probabilmente quella sera, oltre che l'Eterno Padre, quel grido lo ascoltò anche il diavoletto, l'inquilino del piano di sotto. Aquela noite, além de Deus que escutou aquele grito, provavelmente outra pessoa, aquele lá de baixo, o diabo, escutou também o meu grito. Avevo dichiarato guerra a Dio. Eu tinha declarado guerra contra Deus. E quindi ho iniziato a cercarlo in varie filosofie. Eu comecei a procurar várias filosofias. E il primo approccio è stato proprio il Reiki, E o primeiro contato foi com o Reiki, dove spendevo soldi, onde eu gastava muito dinheiro, ma di Dio non c'era niente. mas Deus não tinha nada lá. Angeli che volavano, Tinha anjos que eu via voando, persone che ti toccavano pessoas que te tocavam, e pietre di tutti i colori, pedras de todas as cores por lá, ma Dio non c'era. mas Deus não estava lá. E io mi indebolivo. E eu estava cada vez mais fraca. Sino a quando vinco un concorso in una città d'Italia Até que eu fui participar de um concurso em uma cidade da Itália. e una collega che mi vede stare male mi dà un numero di telefono. E uma colega que via que eu estava mal, me deu um número de telefone. Chiamo Chamo esse número e questa persona dice di essere una psicoterapeuta. e essa pessoa me diz que é uma psicoterapeuta. E così incomincio ad andarci un giorno a settimana. E aí comecei a frequentar essa terapeuta uma vez por semana. 2 volte a settimana. Depois 2 vezes por semana. E poi un bel giorno mi fa: E depois um belo dia acontece isso. sai, dobbiamo capire nella profondità del tuo cuore perché soffri. E ela disse para mim:
Sabe, nós temos que entender na profundidade do teu coração por que você sofre. Ci voleva la scienza per capirlo. Precisava da ciência para compreender, disse ela. E così mi chiede di sottopormi a un tipo di terapia ipnotica. E aí ela me pede de participar de uma terapia hipnótica. Per 2 anni a 4 volte a settimana. Por 2 anos, 4 vezes por semana, eu fui lá nessa terapia. Tanto ci avevo i soldi. Tanto dinheiro eu gastei. Sino ad arrivare a un sabato sera, Até que chegou num sábado à noite, circa un quarto a mezzanotte, perto da meia-noite, purtroppo mi ritrovo a partecipare alla mia prima messa nera. infelizmente eu estava então participando da minha primeira missa negra. Questa persona non era una psicoterapeuta, Essa mulher não era uma psicoterapeuta, ma una sacerdotessa di una delle 7 sataniche più importanti in Italia. mas era uma sacerdotisa de uma das seitas satânicas mais importantes da Itália. Avevo dichiarato guerra a Dio. Eu tinha declarado guerra contra Deus. Lì ho perso tutto, Ali eu perdi tudo. ho perso gli affetti più cari, Perdi os meus afetos mais caros das pessoas que eu amava. gli amici, Perdi os amigos. ma ho perso la cosa più importante, Mas eu perdi uma coisa que é mais importante. la dignità di donna. A dignidade de mulher. Sino ad arrivare alla notte di Natale del 1996. Até chegar à noite de Natal de 1996. Durante un rito Durante um rito, mi viene detto: adesso puoi avere tu il potere. durante um ritual me dizem, agora você pode ter o poder. Adesso puoi decidere tu sulla vita delle persone. Agora você pode decidir sobre a vida das outras pessoas. Adesso puoi diventare tu sacerdotessa. Agora você também pode se tornar uma sacerdotisa. Se tu vuoi tutto questo, Se você quer ser tudo isso, devi andare a Roma você tem que ir lá em Roma e uccidere e matar Chiara Amirante, Chiara Amirante, la fondatrice della comunità Nuovi Orizzonti, a fundadora da comunidade Novos Horizontes, che all'epoca si occupava di tutti quei giovani che non avevano conosciuto l'amore di Dio. que naquela altura cuidava de todos os jovens que não tinham experimentado o amor de Deus. E io ho risposto di sì, E eu disse sim, perché tutto era diventato normalità. porque para mim tudo tinha se tornado normalidade, normal. E così mi consegnano un'arma, E assim eles me entregam uma arma, mi spiegano dove vive me explicam onde ela vive, e parto. e aí eu vou para Roma. Si decide di farlo la notte tra il 5 e il 6 gennaio. E se decide que esse assassinato vai ser feito entre a noite do dia 5 e 6 de janeiro. Perché viene decisa quella data? Por que foi decidida esta data? Perché noi cattolici in quella data ricordiamo la rivelazione di Gesù ai più lontani. Porque a gente se recorda nessa data do dia 6 de janeiro da revelação de Jesus aos mais distantes, a epifania de Jesus, o dia dos Reis Magos. E quale sfregio uccidere Chiara in quella notte. E olha que desafio matar a Chiara justamente nessa noite. E così arrivo alla porta della comunità. E assim eu cheguei à porta da comunidade. Ero sicura di quello che avrei fatto Eu estava muito segura daquilo que eu estava fazendo. e avevo un'arma. Eu tinha uma arma. E arrivo alla porta della comunità, E eu cheguei até a porta da comunidade. suono il campanello Toco a campainha e Chiara racconta sempre questa cosa qua, e a Chiara sempre conta isso que aconteceu. che in quel momento ha sentito nel cuore: E naquele exato momento ela sentiu no seu coração, apri tu quella porta perché c'è una mia figlia che ha bisogno. ela sentiu no coração, você mesma vá lá abrir aquela porta porque tem uma filha minha, disse Deus no coração da Chiara, que precisa de mim.
Chiara si è alzata, A Chiara se levantou, ha aperto quella porta abriu a porta e ha fatto una cosa sola. e fez somente uma coisa. Mi ha abbracciato Ela me abraçou e mi ha detto: finalmente sei a casa. e disse para mim: finalmente você está em casa. È l'abbraccio che capovolgerà totalmente la mia vita. E esse abraço mudou completamente a minha vida. È l'abbraccio di una madre, Um abraço de uma mãe, di un'amica. de uma amiga. È l'abbraccio del Padre misericordioso che aspetta il figlio il prodigo che torni a casa. Um abraço do Pai misericordioso que espera o filho pródigo que volta para casa. E così mi ha portato in camera sua. E assim ela me levou no seu quarto. Ma i momenti di lucidità erano molto pochi. Mas os momentos de lucidez na minha mente eram muito poucos. Ma in uno di quei momenti mi sono ricordata una cosa. Mas em um desses momentos de lucidez em que eu estava mais atenta, eu me lembrei de uma coisa. E questa cosa me l'avevano insegnata i satanisti, E essa coisa, os satanistas que tinham me ensinado a mim. perché loro ci credono. Porque eles acreditam. E mi avevano detto Uma vez eles me disseram che i cattolici, attraverso un pezzo di pane consacrato, credono che ci sia la salvezza. os católicos, por meio de um pãozinho que eles dizem que é consagrado, dizem que por meio desse pão vem a salvação. E allora mi sono detta: E aí eu disse para mim mesma: se mi trovano, m'ammazzano, se eles me encontram, eles vão me matar. ma almeno l'anima la Mas- posso salvare. Mas pelo menos a minha alma eu posso salvar. E così mi sono rivolta a Chiara E assim eu me voltei para Chiara e le ho detto: e disse para ela. Le ho detto: Chiara, io so che se tu mi dai quel dischetto bianco mi salvo. Eu disse para ela: se você me dá aquele disquinho, aquele pedacinho redondo branco, eu vou me salvar. E lei mi ha detto: sì, ma prima devi confessarti. Ela disse: sim, mas antes você tem que se confessar. E così mi sono confessata, E assim eu me confessei, ma ne avevo combinate veramente tante. mas tinha tanta coisa ainda para fazer. E purtroppo ero in corsa in una scomunica immediata. E infelizmente eu estava passando por uma excomunhão imediata. Cosa fare? O que eu tenho que fazer? Se mi trovavano, mi ammazzavano e tutto era perduto. Se os satanistas me encontravam, eles iam me assassinar e tudo estava perdido. Ma grazie al cielo questo sacerdote sapeva cosa fare, Mas graças a Deus esse sacerdote sabia como agir, o que fazer. ha scritto tutta la mia storia, Ele escreveu toda a minha história, tutti i guai che avevo combinato todas as coisas terríveis que eu tinha feito, e ha spedito questa lettera alla congregazione della dottrina per la fede. e escreveu essa carta para a congregação da doutrina da fé. E solo dopo 2 giorni E depois somente de 2 dias, un certo cardinal Ratzinger um certo cardeal chamado Ratzinger ha risposto dicendo: respondeu dizendo: oggi la Chiesa è in festa hoje a igreja está em festa, perché un figlio è tornato a casa. porque um filho voltou para casa. E con un permesso speciale, la notte del 27 gennaio, E com uma permissão especial, na noite do dia 27 de janeiro, al Celio, lá no Monte Célio, dalle suore di Madre Teresa di Calcutta, junto ao convento das Irmãs da Madre Teresa de Calcutá, con Madre Teresa presente, com a Madre Teresa de Calcutá presente, ho potuto ricevere la Santa Eucaristia eu pude receber a Santíssima Eucaristia e consacrare la mia vita a Dio. e consagrar a minha vida a Deus. E da lì tutto è finito e tutto è incominciato. E ali tudo acabou e então tudo começou. C'è stato un percorso lunghissimo.
Foi então um percurso muito longo di guarigione. de cura. A Nuovi Orizzonti lo chiamano un percorso di cristoterapia, Lá na comunidade Novos Horizontes chamam um percurso de cristoterapia, dove Gesù guarisce, onde Jesus cura, ma non solo Gesù può guarire. mas nem só Jesus pode curar. E quindi io ero devastata E claro, eu estava devastada a livello umano, spirituale, fisico, mentale, in tutti i sensi. e no nível espiritual, físico, mental, em todos os sentidos eu estava devastada. E quindi ho incominciato anche a livello psicologico, E aí eu comecei também no nível psicológico, perché ero veramente devastata. porque eu estava verdadeiramente devastada. Adesso ho qualche chilo, Também uns quilos a mais. all'epoca no, Agora eu tenho uns quilos a mais, na época eu não tinha. ero molto molto magra. Era muito, muito, muito magra. E andavo dall'esorcista, E aí eu comecei a ir a um exorcista. 7-8 ore di esorcismo al giorno. 7 a 8 horas de exorcismos por dia. Sapete perché ce l'ho fatta? Sabe por que eu tive que passar por isso? Perché ho obbedito. Porque eu pedi o exorcismo. Ricordatevi questo, Lembrem sempre disso, che la vera libertà que a verdadeira liberdade non sta nel far ciò che si vuole. não está em fazer aquilo que se quer. La vera libertà A verdadeira liberdade non sta nell'iPhone, não está em ter um iPhone, anche Samsung, também, ou ter um Samsung, não sei. nella televisione ultimo modello, Em ter a televisão, uma mais moderna de todas. nell'abito. Em ter uma roupa. La vera libertà non sta nel far ciò che si vuole. A verdadeira liberdade não está em fazer aquilo que você quer. La vera libertà sta in una parola sola, A verdadeira liberdade está em apenas uma palavra: nell'obbedienza. na obediência. Se sapessimo cosa vuol dire obbedire, Se a gente soubesse o que quer dizer obedecer, quanti problemi risolti. quantos problemas estariam todos resolvidos? Affidarci e fidarci. Entregar-se e confiar. Ma questo è scomodo. Mas isso é incômodo para nós. E allora ecco tante trappole E aí tantos enganos che ci fanno stare con un piede in due scarpe. que faz a gente andar com um pé em um lado e outro pé no outro. Quanti compromessi, Quantos compromissos, perché obbedire non piace. porque obedecer não é muito agradável. A volte neanche ai religiosi piace obbedire, Às vezes até para os religiosos é difícil obedecer, perché è difficile, porque é difícil. perché l'uomo vecchio morirà 3 giorni dopo che siamo morti noi. Porque dizem que o homem velho morre só 3 dias depois que a pessoa morre. Questo lo diceva sempre Chiara Lubich. E assim quem dizia era Chiara Lubich. L'uomo vecchio morirà 3 giorni dopo che siamo morti noi. O homem velho vai morrer só 3 dias depois que a gente morrer. E quindi, se volete guarire, Então, se vocês querem ser curados, obbedienza. obediência. E poi c'è un'altra parolina, E depois tem uma outra palavrinha, l'umiltà. a humildade. L'umiltà è una parola che al demonietto gli dà proprio fastidio. É uma palavra que ao demônio dá muita raiva, muito desgosto. Ma se sappiamo essere umili, Mas se a gente sabe ser humilde, pensate che ogni volta che siamo umili e obbedienti, pensa que toda vez que a gente é humilde e que a gente é obediente, stiamo dando un bel calcione al demonio. a gente está dando um bom chute bem no demônio.
Ok. Ho chiesto perché con i tempi... Eu perguntei aqui quanto tempo que a gente tem para eu me organizar aqui. Ecco, allora vi dicevo che ho fatto questo percorso veramente molto, molto, molto lungo. Eu disse para vocês que eu fiz esse percurso, esse caminho muito, muito longo. E non era facile, E não era fácil. ma avevo una comunità vicino Mas eu tinha uma comunidade junto de mim, che vegliava, que vigiava, che andava incordata con me. que andava junto comigo. Quando io non ce la facevo, tiravano loro. Quando eu não conseguia mais seguir em frente, eles iam junto comigo. E un bel giorno E um belo dia, vengo mandata ad aprire un centro di aiuto alla vita. eu fui enviada para abrir um centro de ajuda, de atenção à vida. Un centro per ragazze madri, Um centro que acolhia meninos, per donne tossicodipendenti, para mulheres que eram viciadas em drogas, per donne che devono decidere se abortire oppure no. que mulheres que decidiam se iam tirar a vida do seu bebê ou não. E una sera, E uma noite, andando a dare la buonanotte, indo dar boa noite para todo mundo, vedo una ragazza triste eu vejo uma mulher triste. e le chiedo che cos'hai. E perguntei para ela, o que você tem? E lei mi risponde, E ela respondeu, sai, ho un figlio sabe, eu tenho um filho che non ho mai visto. que eu nunca vi na minha vida. Ho partorito in un carcere, Eu dei à luz dentro da prisão. il suo nome è Manolo, O seu nome é Manolo, ma l'hanno dato in adozione. mas eles deram Manolo para adoção. Chissà il suo primo giorno di scuola, Quem sabe qual foi o primeiro dia de escola dele? chissà se lui sa che io esisto. Será que ele sabe que eu existo? E così sono andata in camera mia E assim eu fui até o meu quarto e ho iniziato a pensare e eu comecei a pensar che in qualche parte del mondo avevo una mamma che si faceva le stesse domande. E eu pensei que quando eu tornei para o meu quarto, pensei, eu também tenho uma mãe que talvez faça essas mesmas perguntas que essa mulher está fazendo. E allora vedete, quando si fa l'incontro con la misericordia quella vera, E sabe quando a gente tem um encontro com a misericórdia, a verdadeira misericórdia, una delle prime cose che si impara è quella di non giudicare. a primeira coisa que se aprende é aquilo de não julgar os outros. E che diritto avevo io di giudicare mia mamma? E que direito tinha eu de julgar a minha mãe? Se io oggi esisto Se eu existo hoje, è perché mia mamma ha detto sì alla vita. é porque a minha mãe disse sim à vida. E quindi era un modo anche di ringraziarla per il dono della mia vita. É também um dom de agradecer a minha mãe pelo dom da vida. Sapevo di una legge in Italia Eu sabia de uma lei que existe na Itália, che in alcuni casi permette di sapere le proprie radici. que em alguns casos permite da pessoa descobrir as próprias raízes. Ho cercato mia mamma, Eu procurei a minha mãe, l'ho trovata eu encontrei a minha mãe e l'ho lasciata libera di decidere se incontrarmi oppure no. e eu disse que a minha mãe era livre de decidir se ela queria me encontrar ou se ela não queria. E lei ha accettato. E ela aceitou. E così sono partita per questa città del nord Italia E aí eu viajei para essa cidade lá do norte da Itália per incontrare mia mamma. para encontrar a minha mãe. Ma commetto un grave errore. Só que eu cometi um erro muito grande. Dio non era al primo posto. Deus não estava no primeiro lugar na minha vida. E vedete, quando Dio non è al primo posto, E vejam, quando Deus não está no primeiro lugar, la casa crolla. a casa cai. E la mia casa è crollata. E a minha casa então caiu. Perché dopo pochi minuti Porque depois de poucos minutos, sono andata
da mia mamma Eu fui ver a minha mãe e una delle mie sorelle era presente e uma das minhas irmãs estava presente lá. e con uno sguardo che non auguro al mio peggior nemico, E com um olhar que eu não desejo nem para o meu pior inimigo, mia madre mi dice: a minha mãe me disse: tu per me non sei esistita allora, você, para mim, nunca existiu. non esisti oggi, Não existe hoje esci fuori dalla mia vita. e saia fora da minha vida. L'ennesimo abbandono, Mas o milésimo abandono na minha vida. l'ennesimo tradimento A milésima traição na minha vida. che ho fatto di male a sto Gesù. Eu disse: o que eu fiz de mal, Jesus? Ma perché Gesù mi tratta così? Mas por que Jesus está me tratando assim? E così sono andata da Chiara E assim eu fui falar com a Chiara. e gliel'ho chiesto, gli ho detto: perché Gesù continua a trattarmi così? E eu perguntei para ela: por que Jesus continua a me tratar desse jeito? Adesso lavoro per Lui, Agora eu estou trabalhando para Ele. ma perché Gesù è così? E por que Jesus é assim? E allora con un sorriso mi guarda E aí a Chiara, com um sorriso, olhou para mim e mi fa: e disse assim: sai, prima di te c'era una santa. ela disse, sabe, antes que você existisse, existia uma santa. Il suo nome era Santa Teresa d'Avila. O nome dela era Santa Teresa d'Ávila. E lei, vedi, andava per la Spagna, andava a riformare tutti i monasteri carmelitani. Ela viajava pela Espanha para fundar e reformar mosteiros carmelitas, Ma anche a lei gliene succedevano di tutti i colori. mas também para ela aconteciam as coisas mais difíceis. Però vedi, lei era una mistica. Mas ela era uma mística. Lei con Gesù ci parlava. Ela com Jesus falava. E allora un giorno anche lei ha sgridato un po' Gesù. E também um dia ela brigou com Jesus. E allora gli ha detto: ma Gesù, perché mi tratti così? E ela disse, mas Jesus, por que você está me tratando assim? E Gesù gli ha risposto: E Jesus disse para ela, sai Teresa, sabe, Teresa, io i miei amici eu, para os meus amigos, li tratto così. eu trato assim aos meus amigos. E Santa Teresa d'Avila però gli ha risposto: E Santa Teresa d'Ávila olhou para ele e respondeu, io ho capito perché tu hai così pochi amici. e agora eu entendo por que você tem tão poucos amigos. Troppi effetti collaterali per seguire questo Gesù. Tem muitos efeitos colaterais seguir esse Jesus. Perché vedete, quando noi incominciamo a seguire Gesù, Porque vejam, quando a gente começa a seguir a Jesus, siamo convinti che sia tutto bello, a gente acha que vai tudo correr às mil maravilhas, che finiscono i problemi, que acabam os problemas, che Lui ci risolva tutto. que Ele vai resolver todas as coisas. Bene, vi do una notizia. E aí eu vou dar uma notícia para vocês. È lì che incominciano i guai. É ali que começam os problemas. E sapete perché incominciano i guai? Sabe por que começam isso? Perché noi continuiamo a voler risolvere i nostri problemi. Porque a gente continua querendo resolver os nossos próprios problemas. Perché siamo noi che vogliamo pilotare Gesù. Porque é a gente que quer controlar e pilotar Jesus. Non lasciamo fare a Lui, A gente deixa ele de fora. vogliamo fare noi. A gente não deixa ele fazer nada. A gente quer que nós decidamos tudo. Vedete, Vejam, tra Dio e io entre Deus e eu, c'è una D che fa la differenza. tem um D que fica diferente. Deus e eu tem um D que faz a diferença toda. Quindi Então, non illudetevi não fiquem iludidos che seguendo Gesù que seguindo Jesus sia tutto facile. seja tudo fácil. Se ve lo dicono, vi stanno raccontando una Se bugia. dizem para você que vai ser tudo fácil, estão contando uma mentira para vocês. Per seguire Gesù, Para seguir a Jesus, una cosa sola bisogna fare: só precisa fazer uma única coisa: abbracciare la croce ogni giorno. abraçar a cruz todos os dias. Attenzione, Atenção, ho detto abbracciare, eu disse abraçar, non
trascinare. Não arrastar a cruz. Quanti cattolici che trascinano la croce, Quantos católicos que ficam arrastando a cruz, che si lamentano. que se lamentam, que reclamam. No, abbracciare la croce. Não, o certo é abraçar a cruz. Se noi veramente crediamo che la parola di Dio è verità, Se nós verdadeiramente acreditamos que a palavra de Deus é verdade, dobbiamo abbracciare la croce. nós devemos abraçar a cruz. Adesso facciamo una domanda. Sim, agora vamos fazer uma pergunta. Quanti di voi Quantos de vocês hanno mai letto alguma vez já leram tutti e 4 i Vangeli? todos os 4 evangelhos? Levanta a Alzate la mão. mano. Ne facciamo una più semplice. Vamos fazer uma pergunta mais fácil. Quanti di voi Quantos de vocês hanno almeno letto una volta pelo menos leram uma única vez un evangelista? um só Alzate la mano. evangelho? Siete un pochettino di più. É, um pouquinho mais. È grave, Isso é grave. perché se noi non conosciamo la parola, Porque se a gente não conhece a palavra de Deus, come possiamo cambiare la nostra vita? como é que a gente pode mudar a nossa vida? E allora vi faccio una proposta. E agora eu faço uma proposta para vocês. Se Padre Manuel è d'accordo, Sim, se o Padre Emanuel concordar. di solito dicono che questi sono scherzi da preti, Dizem que às vezes essas são brincadeiras de padre, ma lo scherzo ve lo faccio io. mas a brincadeira agora quem vai fazer sou eu. Adesso da oggi vi dovete prendere un impegno, Agora eu tenho que pegar um compromisso. sempre che il Padre sia d'accordo, Sim, se o padre está de acordo comigo, di leggere vocês vão tomar um compromisso, se o padre está de acordo, e esse compromisso é ler ogni giorno todos os dias, almeno il Vangelo del giorno. pelo menos o evangelho do dia. Ci state? Sim, a quem aceita fazer esse compromisso de uma vez, ler o evangelho do dia, mais ou Non menos. sono convinti. Sono convinti? Não, ela não está convencida de todo mundo que fez esse compromisso com ela, não. Allora riproviamo. E agora Ma vamos bisogna tentar de anche novo. sentirli, perché sennò É, ela precisa sentir vocês respondendo a ela. siete disposti Vocês estão dispostos, ogni giorno todos os dias, a leggere a ler, almeno pelo menos, il Vangelo del o giorno? evangelho do dia? Ma non è finita. Mas não acabou ainda, peraí. Anche un'altra cosa vi chiedo. Tem também uma coisa que eu vou pedir para vocês. Di prendervi l'impegno ogni giorno, De começar o seu empenho no dia, leggendo il Vangelo del giorno, no início do dia, começar esse esforço para ler o evangelho. di prendere una frase, De pegar uma frase do evangelho. quella che vi colpisce in quel momento, Uma frase, qualquer uma, aquela que te toca naquele momento. e di viverla tutto il giorno. E viver essa frase durante o dia. Questo è un po' più difficile, Essa é um pouco mais difícil. però vedete, Mas veja, la parola di Dio ci dice una cosa: a palavra de Deus nos diz uma coisa. non sei né caldo né freddo, e io per questo ti vomiterò. Se você não for nem quente, nem frio, eu vou te vomitar. Vogliamo essere vomitati da Dio? Vocês querem ser vomitados por Deus? Non sento. Eu não estou escutando. Querem ser vomitados por Deus? Bene, allora incominciamo proprio da questo, a vivere ogni giorno la parola. E começamos disso, a viver a cada dia da palavra de Deus. Vangelo del giorno, O evangelho do dia, prendiamo una frase nós pegamos uma frase e durante tutto il giorno la viviamo. e durante o resto do dia nós vamos viver essa frase. E allora uno può dirmi, E agora uma pessoa pode dizer:
Ma io ho la memoria corta. Mas eu tenho a memória muito curta. Allora andate dai frati e dalle suore, E aí podem ir lá na casa dos irmãos, das irmãs, che loro viaggiano sempre con le penne e i blocchetti. que eles sempre têm no bolso papel e caneta. Ve ne fate regalare uno E aí pede para ele te dar um papelzinho e ogni giorno ve l'assegnate. e cada dia você anota no papelzinho uma frase do dia. E mentre camminate, E enquanto vocês caminham, vi fermate e guardate quella frase. para um instante e olha a frase que você anotou. E allora vedrete che tra qualche anno E aí vocês vão ver que ao longo do tempo, dos anos, avrete letto tutti i Vangeli, vocês vão ter lido todos os 4 evangelhos. ma non solo letti, Mas não somente ler, anche vissuti. também viver o evangelho. Promesso? Prometem? No, non sono Ela não ouviu. Prometem? brava. Pronto. Bene, allora vi raccontavo che a un certo punto per l'ennesima volta vado un po' in crisi. E eu contei para vocês que pela enésima vez eu entrei em crise de novo. Perché sto Gesù mi continua a mettere alla prova. Porque Jesus estava continuamente me colocando na prova, me testando. Ed ero un po' arrabbiata. E eu fiquei um pouco com raiva. E sono andata da Chiara. Isso aqui é para Chiara. E gli ho detto, senti, io devo risolvere sto problema. E eu disse, Jesus, eu preciso resolver esse problema. Mia mamma mi aveva tradito, A minha mãe traiu a mim mesma. la mia mamma mi aveva abbandonato. A minha mãe me abandonou. Io non posso continuare a vivere con questi tradimenti e questi E abbandoni. eu não posso continuamente viver com essa traição, com esse abandono. E allora Chiara mi guarda e mi fa, E agora a Chiara me olha e diz assim: forse una soluzione c'è. eu acho que tem uma solução. Devi andare in ferie, Você tem que tirar umas férias. ti prendi 10 giorni di ferie Você pega 10 dias de férias e vai a Medjugorje. e vai para Medjugorje. E lì troverai la risposta che cerchi. E lá em Medjugorje você vai encontrar a resposta que você precisa encontrar. Secondo te, Chiara, io vado a Medjugorje in mezzo alla gente che dice di vedere pure la Madonna? Ah, então você está me dizendo, Chiara, que eu vou lá no lugar onde as pessoas dizem que vê Nossa Senhora? Non se ne parla. Le mie ferie in mezzo al caldo? No. E alle pietre? No. Não, eu disse, as minhas férias, eu vou lá passar calor no meio daquelas pedras, eu não vou não. Però a Chiara gli si erano gonfiate queste due vene qua e questa vena qua. Só que para Chiara, de repente, encheu essa veia da testa dela e a veia de sangue aqui do pescoço. E quando si gonfiava qua vuol dire che si stava per arrabbiare. E quando acontecia isso na testa e aqui, parecia que ela estava com raiva. E allora gli ho detto, guarda, io ti voglio tanto bene. Mas aí eu disse, olha, eu gosto tanto de você, Facciamo così. vamos fazer assim. Tu mi paghi le ferie in Croazia, al mare. Você me paga as minhas férias na praia, lá na Croácia. E io un giorno vado a Medjugorje. E desses 10 dias, um dia eu vou até Medjugorje. Lei mi guarda, mi risponde, Ela me olhou e respondeu: peccato che uno, hai fatto un voto di povertà e non mi risulta che ti posso pagare le ferie al mare. Parece que eu fiz um voto de pobreza e eu não posso pagar suas férias para passar lá na praia. 2, forse eri un po' distratta ma l'hai fatto pure di obbedienza. Mas eu posso estar distraída, mas também tem um voto de obediência. Adesso per santa obbedienza vedi di andartene a Medjugorje. E agora pela obediência eu te digo, vai para Medjugorje. E così molto volontariamente sono partita per Medjugorje. E assim, pela força da obediência, eu tive que ir para Medjugorje. Bene. E così parto per Medjugorje. E assim eu fui lá para Medjugorje.
Ovviamente inizio a fare il giro dei vari caffè bar. E, obviamente, quando eu cheguei na cidade, eu comecei a dar uma volta nos cafés da cidade de Medjugorje. Da brava italiana, caffè italiano. Como eu sou uma boa italiana, fui tomar um café italiano. Ma lì era caffè turco, Mas ali era o café turco, imbevibile. que não se pode nem tomar, era ruim demais. E inizio a girare un po' lì a Medjugorje E eu comecei a dar uma volta na cidade. e mi chiedevo, E eu perguntava a mim mesma, ma questi che c'hanno da ridere? o que tem para fazer? Que coisa é essa? Que cidade é essa? Ma questi perché hanno la gioia? Mas por que todos esses estão rindo desse jeito? Qual que é a alegria na vida deles? Ma come fanno a avere la gioia che scalano delle montagne sotto il sole? Como é que pode ter a alegria de subir essas montanhas debaixo desse sol quente? Mi sembravano tutti matti, Parecia todo mundo doido para mim. gente che cantava, Gente que cantava, tutti felici. todos felizes. E io che giravo i caffè bar. E eu estava dando uma volta nos cafés. Poi un giorno la signora dove io vivevo, Então, um dia, uma senhora onde eu estava hospedada, che aveva fatto tutta la scuola della preghiera con Elena Vassili, que tinha feito toda a escola de oração com a Helena Vassili, mi fa una proposta. ela me fez uma proposta. Mi dice, sai, qui c'è un programma serale, Sabe, ela disse, sabe, aqui tem uma programação de noite. c'è la traduzione, Tem a tradução em italiano. almeno vedi un pochettino. Vamos lá, veja um pouquinho o que tem. È all'aperto. É ao ar livre. E allora io mi sono detta, E aí eu disse para mim mesma, ma io posso tornare a Roma, dire che sono stata in ferie senza aver preso un po' di sole? e eu posso dizer que voltei de férias para casa em Roma sem ter pego um pouquinho de sol? E così gli ho detto, dai, va bene, domani andiamo al programma serale. Aí eu disse, bom, tá bom, amanhã a gente vai para essa programação noturna lá na paróquia. E come mi presento? E como é que eu vou me apresentar? Calzoncini, Com um short, infradito, com chinelo, lo stuoino per sdraiarmi, com uma toalha como se fosse saindo do banho, cuffiette, com um fone de ouvido, dove sentivo Cat Stevens. como eu estava ouvindo um cantor Stevens. Arriviamo lì al programma, alla chiesa, che era tutto all'aperto. A gente foi então para aquela programação noturna na igreja que era ao ar livre nesse dia. Stendo lo stuoino Eu abri minha esteira no chão e mi metto a prendere il sole. e fiquei assim como se que estava de férias lá em Medjugorje. E mentre sono lì che prendo il sole, E estava ali pegando um solzinho, passa Maria. Maria è una dei 6 veggenti passa a Mária, que é uma das 6 videntes de Medjugorje, che io non conoscevo. que eu não conhecia. Vedo che parla con la signora che stava con me Eu vejo que ela fala com a senhora que está ao meu lado e poi si rivolge verso di me. e ela se volta então para mim. Io sempre prendo il sole Eu sempre pegando o sol lá na minha e tolgo una cuffietta. e tiro fora um dos fones de ouvido. E Maria mi fa, E a Maria me fala assim, che cosa fai qui? o que você está fazendo aqui? Cosa faccio? Faccio quello che fanno tutti, sto al programma serale. Eu disse, eu estou fazendo tudo o que todo mundo está fazendo, estou na programação noturna aqui da paróquia. Complimenti. Ela disse, parabéns. E mi fa una proposta E ela me fez uma proposta e mi dice, e diz assim, domani l'apparizione sarà aperta a tutti, amanhã a aparição será aberta a todas as pessoas. perché incominciava il ritiro mondiale dei sacerdoti. Porque começava naquele dia o retiro mundial dos sacerdotes. C'erano 700 sacerdoti presenti Tinha 700 sacerdotes presentes em Medjugorje. e chiedevano ovviamente di poter stare all'apparizione. E todos eles pediam, obviamente, a possibilidade de estar lá na aparição.
erano i giorni dell'anniversario, Eram os dias do aniversário. quindi era così. Estava cheia a cidade. E allora mi dice, vieni, ci tengo che tu domani vieni. E ela disse: vem, eu quero que você venha amanhã na aparição. Voi che avreste risposto? E o que vocês teriam respondido? Questi non andava nessuno. Aqui se tivesse esse pessoal de Fortaleza, ninguém andava. Vocês o que Cosa teriam avreste respondido? risposto? Voi, non io. Eu não respondi isso não. Vocês responderiam que queriam ver. Eu não respondi não. Perché mi alzo, Porque eu fiquei em pé, tolgo la cuffietta, tiro a outro fone de ouvido, guardo Maria eu e le olho dico, para Maria e digo para ela: sto giro è la Madonna che deve venire da me, não, é Nossa Senhora que tem que vir até mim. non io da lei. E não eu que tenho que ir até ela. La persona che era con me è andata sottoterra dalla vergogna. A pessoa que estava comigo se escondeu debaixo da terra, de tanta vergonha do que eu disse. Maria mi ha fatto così A Maria me deu um tapinha nas costas. e mi ha detto, penso che per ora hai tanto bisogno. E eu disse: mas eu penso que você tem muita necessidade de ir. Arriviamo al giorno dopo Chegamos no dia seguinte e alle 3 del pomeriggio e nas 3 horas da tarde, Silvana incomincia a fare la vedova inopportuna. e a Silvana, aquela que me hospedava, começou a fazer como aquela viúva do Evangelho, aquela viúva inoportuna. Vi ricordate quel passo della scrittura, quel passo del Vangelo, no? Vocês lembram daquela passagem da Escritura da viúva insistente? Che c'è questa povera vedova che va dal giudice e sino a quando non ottiene giustizia non molla. Porque tinha aquela viúva insistente que ia até o juiz e ficava repetindo com ele: faz-me justiça, faz-me justiça. Silvana fa la stessa cosa. E a Silvana, aquela que me hospedava, fez a mesma coisa. Andiamo. Vamos? Non ci vengo, non ci credo a ste cose. Eu falei: não, não vou não, eu não acredito nessas coisas. Andiamo. Vamos, vamos. T'ho detto di no. Eu já disse que eu não vou. Alle 6:20 di sera Nas 6h20 da tarde, non ne potevo più di sentirla eu não conseguia mais nem escutar ela. e gli ho detto andiamo. E eu disse: tá bom, vamos. Siamo arrivati lì al luogo, era dove c'è la comunità l'Oasi della Pace, A gente foi lá onde está a comunidade Oásis da Paz em Medjugorje, ma era impossibile entrare. mas era impossível entrar. C'era il mondo intero. Tava o mundo inteiro lá em Medjugorje. Ma io non mi sono preoccupata Mas para mim eu não estava nem aí. e con molta calma E com muita calma, c'era un bell'albero, una pietra tinha uma árvore, uma pedra, e mi siedo. e sentei na pedra. Mentre mi siedo passa l'incubo mio, Maria Veggente. E ao meu lado passa a Maria vidente ao meu lado. Mi vede, Ela me vê mi fa no, no, tu vieni dentro con me. e disse: não, 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 você vem para dentro comigo. E io gli ho risposto, E eu respondi para ela: ma dove vai? mas onde é que você está indo? O dentro fuori sta Madonna non la vedo, sto qua fuori che almeno sto al fresco. Eu disse: bom, dentro ou fora, essa Nossa Senhora aí eu não vou ver, então é melhor eu ficar aqui fora que é mais fresco. Cosa fa Maria? E o que a Maria fez? Da brava croata, Como uma boa croata, mi prende dal colletto della polo ela me pegou aqui da camisa, do colarinho da camisa, e davanti al mondo intero e diante do mundo inteiro, mi porta dentro la cappellina. me levou lá dentro da capelinha. Non mi sono mai vergognata così tanto. Eu nunca tive tanta vergonha como nesse dia. Porta davanti, Diante lá, na frente eu estava, si rivolge alle persone as pessoas estavam lá, e dice: e ela disse: quando la Madonna verrà, quando Nossa Senhora chegar, affiderò tutte le vostre intenzioni di preghiera. eu entregarei todas as suas intenções de oração. La Madonna pregherà su ognuno di voi. E a Nossa Senhora rezará sobre um de vocês. E dice: E diz: chi può quem pode, adesso agora, si inginocchi. se coloque de joelhos.
E io stavo così. E eu estava assim. Mica ero mai stata un'apparizione. Ah, tô numa aparição, e aí? E quindi stavo così. Tava assim. Maria si inginocchia, A Maria fica de joelhos qua, ao meu lado e mi arriva un colpo diretto, così, e eu recebo como se fosse um golpe sotto le ginocchia. atrás dos joelhos E come un sacco di patate e como um saco de batatas crollo giù. eu caio. Tutto questo sempre molto volontariamente. E tudo isso sempre muito voluntariamente, eu querendo tudo isso. Incomincia a pregare Comecei a rezar e a un certo momento si blocca. e aí num certo momento tudo para. Uno sguardo meraviglioso, Um olhar maravilhoso, fissa un punto fixo num olhar, num ponto só, e mi accorgo che muove la bocca. e eu percebo que mexe a boca dela. E lì mi prende un pensiero di una profondità spirituale incredibile. E ali eu vejo ela mexendo com a boca e sinto uma profundidade espiritual inacreditável. E inizio a pensare, E começo a pensar, ma questa con la Madonna ci parla in italiano e in croato, ma che lingua usa? mas eu fico pensando, mas que língua que Nossa Senhora fala? Em italiano ou em croata? Non capivo niente di quello che stava succedendo, Eu não percebia nada, não entendia nada daquilo que estava acontecendo. ma a un certo punto qualcosa succede. Mas a um certo ponto uma coisa aconteceu. Inizio a sentire uno strano calore nel corpo, Eu começo a sentir um calor muito estranho no meu corpo. un calore che parte dalla punta dei capelli e arriva alla punta dei Um piedi. calor que parte da ponta dos cabelos até a ponta dos pés. Non il calore quanto fa caldo. Não é o calor quando faz calor, por exemplo, na cidade. E ho la sensazione, a un certo momento, Eu tinha uma sensação, num certo momento, che due mani mi abbracciano. como se duas mãos me abraçassem. Io non so cosa prova un bambino nelle braccia di una mamma, Eu sinto como um menino nos braços de uma mãe. ma se prova una piccolissima parte di quello che ho provato quel giorno, è O sentimento meraviglioso. de uma criança nos braços de uma mãe é uma pequena parte daquilo que eu experimentei naquela noite. A un certo momento Num certo momento, sento un dolore forte al cuore, sinto uma dor muito funda no coração, come se una mano mi strappava il cuore. como se uma mão apertasse o meu coração. Pensavo di morire, Eu estava pensando que estava morrendo, ma immediatamente un'altra mano mi metteva come un cuore nuovo. mas ao mesmo tempo eu sentia como uma outra mão colocava um coração novo dentro do meu peito. Era come se avessi subito un trapianto di cuore. É como se eu tivesse sofrido um transplante de coração. Ma io dicevo non è niente. Mas eu procurava, isso não é nada. Eu procurava dizer, isso não é nada. La mia razionalità mi diceva che non era successo niente. A minha racionalidade, a minha mente dizia, não está acontecendo nada. Ma avevo la pace. Mas eu tinha a paz dentro do meu coração. Attenzione, il dolore non era sparito. Atenção, a dor não tinha desaparecido. Quel dolore si era trasformato. A dor se tinha transformado. Vi do un altro piccolo suggerimento. Eu vou dar para vocês uma pequena sugestão, uma outra pequena sugestão. Non perdete tempo a chiedere a Gesù di togliervi un dolore. Não percam tempo pedindo a Jesus de tirar uma dor no coração de vocês. Tempo perso. É tempo perdido. Chiedete a Gesù questo. Peçam a Jesus assim: Gesù trasforma il mio dolore. Jesus, transforma a minha dor. E lo trasforma. E Ele transforma. Lo trasforma ogni volta che amate il fratello che avete accanto. Ele transforma a sua dor toda vez que você ama o irmão que está do seu lado. Così finisce l'apparizione. Assim acaba a aparição. Maria si alza A Maria se levanta e fa quello che fa sempre davanti a tutti. e faz aquilo que ela faz sempre diante das pessoas. Spiega quello che è avvenuto.
explica o que acabou de acontecer. E dice: E diz: la Madonna quando è venuta a Nossa Senhora, quando veio, ho affidato tutte le vostre intenzioni di preghiera, eu entreguei todas as vossas intenções de oração. la Madonna ha pregato su ognuno di voi A Nossa Senhora rezou sobre cada um de vocês e vi ha benedetto. e vos abençoou. E poi, davanti al mondo intero, E depois, diante do mundo inteiro que estava lá reunido, mi guarda e mi dice: ela olha para mim e me diz assim: la Madonna fa suo il dolore che porti nella profondità del tuo cuore. Nossa Senhora pega a sua dor que você tem no profundo do seu coração, Ma da oggi solo lei ti farà da mamma. mas agora, a partir de hoje, ela vai ser a sua mãe. Sono scappata via subito. Eu saí correndo. E allora Maria mi ha rincorso, E aí Maria foi correndo atrás de mim, mi ha preso me pegou e mi ha detto: vieni a casa a bere qualcosa. e ela disse: vem na minha casa beber alguma coisa. E lungo il viale di casa di Maria E na avenida, indo para a casa de Maria, e sento che San Tommaso in confronto a me è niente. eu sinto que São Tomás de Aquino, diante de mim, é um ninguém, um Zé Ninguém. Mi fermo, Eu paro um pouquinho, la guardo olho para ela e le dico: e disse para ela: ma tu là dentro ce l'avevi davvero con me? e você lá dentro via Nossa Senhora comigo? E lei mi risponde: E ela disse: io no, ma Madonna sì. eu disse: não, eu não te via, mas Nossa Senhora estava te vendo. E da quel giorno ho scoperto di avere una mamma speciale, E aquele dia eu descobri que eu tinha uma mamãe no céu muito especial. una mamma 24 ore su 24, Uma mãe 24 horas por dia junto comigo. una mamma che non serve internet, Uma mãe que não se encontra na internet. una mamma che basta avere il rosario tra le mani Uma mãe que basta ter o rosário nas mãos ed è Maria che ti prende per mano. e é Nossa Senhora quem te pega pela mão quando você reza o rosário. E cosa fa Maria quando ti prende per E mano? o que faz Nossa Senhora quando te pega na mão? Ti porta a Gesù, Ela te leva a Jesus. perché Maria è la donna dell'umiltà. Porque Maria está na eternidade. Maria non tiene niente a sé. Nossa Senhora não tem nada para si. Maria porta solo a Gesù. Maria só leva a Jesus. Allora facciamo sì Passamos assim. che il rosario Pega o seu rosário. non serve tenerlo al collo, Não interessa muito colocar o rosário no pescoço, ma teniamolo in mano mas tê-lo na mão. e recitiamolo. E vamos rezar. Recitiamolo col cuore, Vamos rezar o rosário com o nosso coração, con la semplicità dei bambini. com a simplicidade das crianças. Gracias. Muito obrigado. Palmas para Maria Ângela. Essa é a primeira parte do testemunho. E tem gente que perguntou assim: mas padre, e os detalhes da vida que ela viveu, como foi? Eu perguntei para Maria Ângela, ela disse: esses detalhes eu não conto no microfone, mas está tudo contado nos 2 livros que eu escrevi. Os 2 livros que eu escrevi está tudo contado, os detalhes do que eu fazia de mal e de como eu renasci. Eu quero agradecer a Maria Ângela pela primeira parte do testemunho.